Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Todos os outros discípulos disseram o mesmo. Bom, nessa passagem Jesus havia conversado com seus discípulos, avisando-os que quando ele fosse preso pelas autoridades, para que fosse julgado e depois condenado à morte, que os discípulos iriam fugir com medo, se assustando, e que eles iriam, na verdade, ficar com medo daquela situação. Pedro se levanta no meio daqueles discípulos e disse: olha, o negócio é o seguinte, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus então se vira para Pedro e fala: olha, Pedro, pois eu te digo que você vai me negar hoje 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro diz assim: mesmo que eu tenha que morrer por você, eu não vou te negar. E diz o texto que os discípulos se juntaram a Pedro e disseram a mesma coisa, que eles estariam juntos. Essa passagem é muito interessante porque Jesus dá um anúncio a todos os 12 discípulos, na verdade, e dizendo para eles o que aconteceria após a sua prisão. Pedro se coloca na frente dos discípulos com uma espécie de atitude de maior fidelidade do que os demais. Pedro se coloca dizendo: ainda que todos eles te abandonem, eu não vou te negar. Na verdade, por trás dessa atitude de Pedro, o que estava acontecendo é que ele estava se colocando melhor do que os demais. Ele estava se colocando numa posição que Jesus não colocou exclusivamente a ele, mas a todos os discípulos. Mas ele foi incapaz de perceber as palavras de Jesus para poder demonstrar a sua fidelidade a Jesus. Muitas vezes nós tentamos nos mostrar fiéis em determinadas coisas, das quais a gente não tem conhecimento das nossas limitações. Fazemos muitas vezes até bem intencionado, com um coração sincero, mas nos esquecemos que existem coisas que fogem do nosso controle, que nós não somos capazes de lidar com elas. E muitas vezes, quando a gente descobre que a gente fracassou porque não medimos direito as consequências, desistimos de um projeto bonito, de um sonho excelente, maravilhoso, porque nós atropelamos o processo. O que eu queria dizer para vocês é que Pedro estava sendo muito sincero, numa certa medida, quando ele disse que não negaria Jesus. Esse era o desejo do coração dele, essa era a vontade de Pedro em fazer isso. No entanto, o que Pedro não sabia era dos desdobramentos daquela sua posição que ele estava assumindo diante de Jesus. Pedro estava mais confiando em si mesmo do que no próprio Deus. Muitas vezes nós fracassamos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, porque nós nos esquecemos de levar em consideração que é possível que surjam situações das quais a gente não vai conseguir lidar. E sabe o que é mais importante no meio disso tudo? É a gente sempre depender de Deus. Nesse texto, essa conversa termina quando Jesus se encontra com Pedro mais tarde e pergunta para Pedro se ele o amava. E Pedro diz que o amava, sendo que a pergunta de Jesus foi: você me ama com amor incondicional? E Pedro disse: sim, eu te amo, mas com amor limitado. O que a gente percebe é que Jesus, embora Pedro não o amando Jesus na mesma proporção que ele o amou, Jesus aceita o seu amor limitado. Na verdade, Jesus não espera que nós o amemos como ele nos ama. Ele apenas espera que nós confiemos nele e não em nós mesmos. Talvez um dos motivos dos nossos fracassos, das nossas frustrações, está mais relacionado a nosso excesso de confiança e pouca dependência de Deus. O meu desejo é que você, diferentemente de Pedro, possa depender mais do Senhor do que querer provar para Ele o quanto você o ama. Ainda que nós amemos a Deus, sempre será um amor limitado, mas nós podemos depender dele sempre. E isso já irá agradar o coração do Senhor. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.